Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que o Poder Judiciário recebeu média 4 entre os brasileiros pesquisados no quesito confiança, numa escala de 0 a 10. Para discutir esta e outras percepções do cidadão sobre a justiça, está conosco Alessandro Silva. Ele é juiz do trabalho em Santa Catarina e membro do Conselho de Administração da Associação Juízes para a Democracia. Bem, juiz Alessandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a associação AJD, os objetivos e, enfim, inclusive até a sua motivação para participar dela. Olá, Vanderlei, é um prazer estar aqui no programa Justiça do Trabalho na TV. A Associação Juízes para a Democracia é uma associação que compreende e que é formada por juízes de todos os ramos do Poder Judiciário. Então, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Militar e Justiça Federal. E essa associação foi criada em 1991 por um grupo de juízes de São Paulo. Naquela época era um grupo pequeno, de cerca de 20 juízes, inspirados em associações semelhantes que já existiam na Itália, que é a magistratura democrática, e também na Espanha, que são juízes para a democracia. De lá para cá, a associação cresceu bastante. Hoje nós temos juízes espalhados por todo o Brasil e no ano de 2007 foi fundado um núcleo aqui em Santa Catarina com juízes do trabalho e juízes estaduais. É um núcleo que está crescendo. Os objetivos da Associação Juízes para a Democracia são ligados à própria democratização da sociedade brasileira a partir da Constituição de 1988. Então, os principais objetivos são a defesa incondicional dos valores do Estado Democrático de Direito, a defesa intransigente dos direitos humanos, sejam eles de quem for, inclusive daqueles cidadãos que estão presos ou condenados, a defesa das minorias, defesa dos menores, dos índios, e também a democratização do Poder Judiciário, a percepção de que a justiça é um serviço público, é um serviço que deve ser exercido em nome do povo e para o povo, e que, por consequência, deve ser transparente, objeto de fiscalização por parte da sociedade. O judiciário não pode se fechar em torno de si mesmo e deve estar aberto ao controle da sociedade. Então, esses são os principais objetivos, eles estão todos previstos no nosso estatuto. Bem, a sua resposta já me leva a fazer uma segunda pergunta, que é justamente sobre essa questão da manifestação sobre questões políticas, né? É muito comum se ouvir dizer por aí que o juiz não pode, não deve se manifestar sobre questões políticas de um modo geral, mas, pelo visto, a Associação Juízes para a Democracia ela tem um entendimento, até uma postura diferente em relação a esse tipo de orientação, até porque me parece que até prega uma orientação diferente para os seus integrantes. Afinal, quem é que tem razão? Essa é uma discussão importante. A orientação da Associação Juízes para a Democracia é no sentido de que deve ser feita uma diferenciação muito importante, que é uma coisa é atuação político-partidária, outra coisa é atuação política no sentido amplo. Atuação político-partidária é aquela atuação de determinados grupos, agremiações que a gente chama de partidos políticos, que estão na disputa para ocupar o poder legislativo e o poder executivo. Então, essas organizações partidárias, elas têm como característica uma hierarquização da sua organização. Então, as pessoas que estão na parte de baixo dessa organização, elas devem fidelidade e devem atender às determinações da política partidária. Então, não se imagina um juiz fazendo parte de uma organização político-partidária, porque ele perderia um pressuposto fundamental da jurisdição, que é a independência judicial. O juiz deve decidir fundamentalmente a partir das suas convicções pessoais e com fundamento no ordenamento jurídico. Outra coisa é a participação política ampla, a política entendida como organização e distribuição das funções do Estado. Nesse sentido, o Poder Judiciário é um poder eminentemente político, né? Então, por consequência, a atuação dos juízes, a atuação do Poder Judiciário, ela também tem esse caráter político. Então, é importante, é fundamental que o juiz se envolva nas questões que são debatidas na sociedade, para que consiga fazer com que essas aspirações, esses anseios sociais, cheguem até as decisões proferidas pela Justiça. Bom, dentro dessa linha que o senhor defende, o senhor acabou de mencionar a expressão independência.
E isso me reporta também a questão da neutralidade, da imparcialidade. Eu gostaria que o senhor procurasse construir em termos conceituais, a diferença entre neutralidade e imparcialidade, por exemplo. Sim. A Lei Orgânica da Magistratura ela tem uma determinação no sentido de que ao juiz é vedado se manifestar em relação a processos pendentes de julgamento, seus ou de outros órgãos do judiciário, e também fazer juízos depreciativos em relação a decisões de outros órgãos judiciais, a não ser em artigos técnicos ou no exercício da magistratura. Para que serve isso? É para manter, para preservar a legitimidade do judiciário perante a sociedade. É importante que nós tenhamos uma instituição homogênea, uma instituição que não fique uns de seus membros criticando as decisões dos outros, né? Isso não quer dizer que o juiz tem que ser um ser neutro, né? Um ser apolítico, totalmente desvinculado das coisas que estão ao seu redor, do mundo que está ao seu redor. O mundo evolui e o juiz, como ser humano que é, como cidadão, deve exercer a sua cidadania e deve fazer parte. Se a gente partir do princípio de que o juiz deve ser esse ser apolítico, a gente vai exigir neutralidade dele, ou seja, ele não pode ter valores, não pode ter nenhum tipo de vinculação ideológica com ninguém. Esse é o juiz neutro. Esse juiz não serve para a nossa sociedade, uma sociedade que procura fazer com que o direito evolua e que todos os valores que permeiam essa sociedade sejam representados no Poder Judiciário. E o juiz imparcial? Outra coisa é o juiz imparcial. A imparcialidade é um pressuposto fundamental da jurisdição, no sentido de que o conflito será resolvido por um terceiro que não tem vinculação com as partes, ou seja, que não é parcial, né? Isso não se confunde com neutralidade. Por mais que o juiz não tenha uma vinculação pessoal particular com uma das partes, ele, evidentemente, por mais que muitas vezes negue isso, vai carregar as suas convicções políticas, as suas convicções ideológicas. Então, mesmo não sendo neutro, o que é uma exigência impossível de ser alcançada, o juiz pode e deve ser imparcial, quer dizer, não estar vinculado a nenhuma das partes. Então, sempre que a gente exigir que um juiz seja imparcial, não quer dizer que ele tenha que abdicar e que não possa compartilhar do seu juízo crítico, dos seus valores, para o aperfeiçoamento e a consolidação do Estado democrático de direito. Bem, juiz Alessandro, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.